Gente muito, muito, muito querida, uma ótima noite para vocês, amém? Apesar de eu ser homem e não ter nenhuma crise nesse sentido, né? Nunca tive dúvidas, né, a respeito dessa questão tão íntima do meu coração. Eu sou sensível a alguns olhares, e eu notei alguns desses olhares enquanto as irmãs entravam e me viam aqui. E eu li o que vocês estavam pensando. Vocês estavam imaginando assim, o que esse cara está fazendo no encontro de mulheres? Fala a verdade, você não pensou isso? Isso aí, as minhas irmãs são honestas. Elas gostam de observar, mas elas são honestas. E aí talvez vocês estejam pensando, mas, e com razão, o que um homem vai falar no encontro de mulheres? Ele não é mulher, nunca foi mulher, nunca sofreu as dificuldades de uma mulher nos dias atuais. Eu tenho duas em casa, né, a minha amada esposa e a minha filhinha. Então, às vezes a gente conversa, eu vejo as dificuldades que elas enfrentam, especialmente a Ana Paula, que vai para tudo que é lugar aí, sozinha, enfim, trabalhar, estágio, faculdade. Então, ela conta algumas dificuldades sérias que ela enfrenta. Então, já há algum tempo, Fátima havia pedido, poxa, eu queria muito que você, no início do nosso encontro lá, desse uma palavra. E eu confesso a vocês que eu mesmo entrei nesse conflito. Eu falei, eu não tenho autoridade para falar de problemas femininos, como enfrentá-los, etc., porque eu nunca tive essa experiência. Então me veio ao coração falar de uma outra coisa, que eu conheço bastante, que é a minha amada esposa. Então não vou falar das dificuldades de ser uma mulher, mas eu vou falar aqui de uma mulher com quem eu tenho vivido, cuja intimidade eu conheço e sei que a maneira como ela tem vivido, ela tem encontrado o caminho de agradar a Deus. Queria ler para vocês dois versículos finais, os dois versículos finais de Provérbios. Provérbios, capítulo 31, os versículos 30 e 31. Provérbios 31, 30 e 31. O livro da sabedoria termina dizendo assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas publicamente à porta da cidade. Gente, quando nós começamos a namorar, o primeiro bilhetinho que eu mandei para ela, eu coloquei esse versículo. Assim, eu tinha me convertido há pouco tempo, eu não tinha não tinha nenhum conhecimento da Bíblia e pensei que versículo eu poderia botar. Aí, numa leitura esporádica, apareceu esse versículo, falei, vou mandar esse versículo aqui para ela. Aí, confesso a vocês que depois eu entrei numa crise pensando assim, poxa, será que ela está dizendo, será que ela vai achar que eu estou dizendo que ela não tem formosura, que ela não tem graça, e que temer o Senhor é que é importante aos meus olhos? Ela falou que quase que achou, tá vendo? É o dia da gente abrir o coração, acertar o relacionamento, sair daqui com tudo zerado. Mas quando eu mandei esse versículo para ela, e depois, com o passar do tempo, a nossa convivência, gente, isso tem sido uma verdade e uma realidade para nós. À medida que a gente convive,
eu admiro mais a minha amada. Eu estou falando dela porque eu sei que a maioria de vocês aqui a conhecem. Eu sei que muitas irmãs aqui são até bem íntimas dela, mas a Fátima tem essa característica de ela abre mão de um cuidado pessoal, de um cuidado para com ela mesma, para cuidar das outras pessoas. Qualquer pessoa que ligue lá para casa, qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada, Fátima está sempre pronta a ajudar e ela se prontifica sempre a servir as pessoas. Eu me lembro que certa vez a filha de Russell Shedd foi entrevistada e num determinado momento da sua entrevista ela falou assim: olha, eu só sei que papai tem pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram. E quero dizer para vocês, gente, que eu acho que Fátima está bem pertinho desse padrão. Bem pertinho. Assim, o padrão de cristianismo que ela tem vivido, a intimidade que ela tem desenvolvido com o Senhor, eu confesso a vocês que admiro, aspiro e gostaria de ter para a minha própria vida. Então, assim, o Senhor sabe da gratidão que eu tenho no meu coração por Ele tê-la separado para a gente casar, para a gente desenvolver esse ministério, e eu não tenho dúvida alguma de que a maior parte de tudo que tem acontecido aqui na Igreja Oceânica em função do que a Fátima tem sido na minha própria vida e na vida então da igreja. Eu vivo com ela na intimidade, nossos filhos vivem, e agora há 2 anos atrás, quando Fátima fez aniversário, a minha filha, que ela pode ter alguns defeitos, mas uma das suas virtudes é a sua sinceridade, a sua espontaneidade. Então, ela fez uma declaração pública no Facebook, e eu tenho certeza absoluta que ela jamais faria isso para tentar bajular a mãe, ou de uma maneira que não fosse completamente sincera. E ali ela disse o seguinte: olha, se um dia eu me tornar 10% do que a minha mãe eu vou me sentir uma mulher plenamente realizada. Então, gente, é uma pessoa que convive com a Fátima, que conhece a sua intimidade e que por isso fala assim. Eu não estou enaltecendo a Fátima por enaltecer, imagino que ela esteja profundamente constrangida porque ela não sabia que eu ia falar isso, e tenho certeza que quando a gente entrar no carro a gente vai ter mais uma crise profunda, que eu espero que ela resolva até amanhã, que ela vai falar amanhã de novo. Mas esses dias que antecederam a esse encontro, ela buscou o Senhor de uma maneira muito intensa. Não foram poucos os dias que eu me revirava na cama, acordava lá pelas 4 horas, 5 horas da manhã, ela ainda não tinha ido se deitar, estava orando, buscando o Senhor, preparando o que ela vai dizer aqui nesses dias. Então, a Fátima fez algumas escolhas na sua vida, e é por isso que eu senti no coração de dar esse testemunho, que foram escolhas absolutamente acertadas. Uma dessas escolhas, que eu considero totalmente corretas, foi que quando os nossos filhos nasceram, ela tomou a decisão de não trabalhar mais para se dedicar exclusivamente ao cuidado dos filhos. E somente um tempo depois, quando eles já estavam maiores, é que ela começou a ajudar também de uma maneira muito intensa, com muito zelo e dedicação, aqui na obra de Deus, no meio da igreja. Então, gente, qual é o segredo da felicidade? Todos nós queremos ser felizes. Como eu posso ser efetivamente feliz? Esse eco que está dando daqui do microfone? Como eu posso ser? Eu estou sentindo um retorno aqui bem chato, mas valeu, Caê, obrigado.
Como a gente pode ser feliz na vida? Gente, a verdade é que Jesus mostra um caminho. Existe um caminho traçado pelo Senhor. E se a gente escolhe esse caminho, tudo vai dar certo. Vai ser o melhor que pode acontecer na nossa vida. Hoje em dia, existem muitas opções de caminhos, atalhos. Alguns caminhos são enfeitados, como, por exemplo, a questão do feminismo, que vai ser comentado aqui nesse fim de semana e depois no nosso módulo de O Reino Contra-Ataca, de fim de semana de treinamento. Mas a verdade é que, olha o que aconteceu com o feminismo. Num primeiro momento, houve uma luta absolutamente justa pelos direitos das mulheres, pelo direito à liberdade da mulher, liberdade de se expressar, liberdade de votar, uma lei que, é óbvio, leis que proibiam o marido de espancar a sua esposa, uma coisa que não deveria nem precisar de lei, bastava ser cristão e viver o cristianismo, que já seria assim. Mas como nem todos seguem esse caminho, então essas leis foram feitas em função daquelas reivindicações. Mas olha o ponto em que nós chegamos. Hoje em dia, por exemplo, nós conhecemos uma família que tomaram uma decisão parecida com a da gente. A esposa era concursada e decidiram que ela abandonaria o emprego para cuidar dos filhos. Quando eles estavam ali por volta dos 40 anos de idade, o rapaz se encantou por uma outra moça lá, decidiu largar a esposa e foi viver com a sua nova namorada. No primeiro ano não deixou faltar nada em casa, para o esposo e para a família. No segundo ano já começou a faltar e depois abandonou sua esposa e os seus filhos também. E ali a sua mulher, num determinado momento, entrou na justiça exigindo uma pensão do marido, que ela teria todo o direito de exigir. Se ela tivesse levado o problema para a igreja decidir, a igreja diria, não, você vai sustentá-lo o resto da vida. É óbvio, isso é o justo, isso é o correto. É assim que tem que ser. Ela entrou com o processo. Quando chegou no juiz, o juiz virou para ela e falou, a senhora tem 40 anos de idade, tem curso superior, a senhora tem saúde, a senhora não precisa que ele lhe dê nada não, vai procurar um trabalho que a senhora vai conseguir se sustentar. É a resposta do juiz. Sabe por que o juiz respondeu isso? Por causa do resultado da briga das feministas pelo tratamento igual. Por que em Brasília hoje se discute colocar a aposentadoria da mulher no mesmo patamar dos homens? Porque as feministas brigam por isso. Na verdade, eu nem chamo mais de feministas, mas são grupos nocivos que visam destruir a família e causar enorme mal-estar no seio da sociedade. Então, esse caminho é todo enfeitado. Esse caminho tem luzes que brilham e aparentemente são tão atraentes. Quantas mulheres... me faltou a palavra agora. Quantas mulheres desavisadas acabam entrando por caminhos assim, iluminados, fosforescentes, atraentes, achando que ali vão encontrar a felicidade, a razão da vida, uma maneira mais justa de viver, e quando entram, acabam caindo numa terrível armadilha. Se veem infelizes, insatisfeitas, totalmente descontentes, e quando olham para trás, a vida passou, os dias se passaram e ela perdeu toda a sua existência. Como a gente deve agir para sermos efetivamente felizes e lá no final dos nossos dias, nós olharmos para trás e dizermos assim, gente, como valeu a pena? Como aquelas decisões que eu tomei foram boas e acertadas? Gente, que caminho é esse que as mulheres precisam tomar, ou pelo menos deveriam querer tomar, para que isso fosse uma realidade na sua vida? Para quando chegar lá naquele último dia, você olhar para trás e falar assim, poxa, como valeu a pena ter vivido essa vida? Como foram boas as minhas escolhas? Gente, sabe qual é a resposta disso? É o que a gente vai ver
em todo esse fim de semana. Não somos feministas, mas somos femininas. Estou falando de vocês, hein? Falando de vocês. Obrigado, Marcão. Aliás, como eu me sinto seguro agora, eu estava muito fragilizado aqui, só olhando para as mulheres. Agora eu vi que você está aí. Obrigado, Marcão. Qual é esse caminho, gente? Então, nós vamos falar sobre ele. Qual o espaço da mulher na sociedade, na família? O que Deus tem reservado para a mulher? Eu tenho certeza absoluta, o que você vai ouvir nesses dias aqui vai transformar a sua vida e vai encher o seu coração de tal maneira que ele nunca antes experimentou tal plenitude. Então eu queria fazer uma oração e assim a gente dá início oficial a esse encontro de mulheres 2017 aqui do Oceânica. Vamos orar, gente? Pai querido, muito obrigado por esse encontro que o Senhor proporcionou a nós. Que o Senhor se faça presente, porque é a Tua presença que faz toda a diferença. Então, Senhor, vem passear aqui no nosso meio esses dias, agora de noite. Guarda-nos na hora do repouso, amanhã, de tarde. Que o Senhor fale ao nosso coração, nos desafie, que o Senhor nos trate, abra os nossos olhos, que o Senhor nos conduza pelos Teus caminhos, que o Senhor, sobretudo, desconstrua todo e qualquer conceito errado a respeito da vida, da feminilidade, do que é ser mulher. Não queremos ter as ambições segundo o mundo, mas sim, Senhor, gera uma ambição segundo a Tua palavra, das minhas irmãs serem mulheres segundo o coração de Deus, serem femininas da maneira como Deus deseja, como Deus aspira que as suas filhinhas sejam. E assim, Senhor, que amanhã, no fim da tarde, quando sairmos daqui, Senhor, que todos nós saiamos completamente diferentes do momento que estamos vivendo agora, Senhor. Faz assim a nossa oração com nossos corações cheios de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém.